Bom, então, boa noite, gente. O tema da nossa palestra de hoje é Mindfulness, atenção plena. A nossa palestrante é Mariana Matias, graduada em comunicação, professora certificada em Mindfulness pelo Centro de Promoção de Mindfulness de São Paulo. Bom, bem-vinda, Mariana. Fica à vontade e obrigada por aceitar o nosso convite, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite. A gente está hoje aqui nessa chuvinha, então vou falar um pouquinho mais alto. Se for ruim para vocês, vocês dão um ok, tudo bem? Então, para a gente começar, eu só queria saber, vocês podem falar aí pelo chat mesmo, o curso de vocês, né? Só para a gente se conhecer aqui. Com quem que eu estou falando, se vocês quiserem falar pelo chat, podem, enfermagem, medicina, enfermagem, ciências sociais, educação física, físio. Perfeito. Então, bastante heterogênea, turma. Psicologia, legal. Temos pessoal aí de várias áreas. Para a gente, então, começar a falar de mindfulness e também para vocês entenderem, outra pergunta: se vocês já ouviram falar, se vocês já praticaram, quem tem alguma prática também dá um ok aí no chat. Já participei, já pratiquei. Hoje eu sou praticante de algum outro tipo de meditação, ou eu nunca ouvi falar de mindfulness na vida. Vai ser a primeira vez que eu vou ouvir falar de mindfulness, de atenção plena. Me contem aí no chat também como é para vocês, se é novidade, se não é, se já escutaram, se já praticam outro tipo de meditação. Sempre medita, já ouviu, nunca praticou, ótimo. Aí a gente já vai direcionando, novidade, ótimo. A gente já vai direcionando a nossa conversa de hoje, então. Então, para a gente... olha, medito diariamente, já ouvi, mas não conheço muito, sei um pouco, ótimo. Então, a gente costuma falar, né, como professora, que para a gente entender mindfulness, a gente precisa passar pela experiência direta. E o que isso significa? Né? Então, eu vou convidar vocês para a gente iniciar essa nossa conversa fazendo uma prática, tudo bem? Normalmente, as práticas de mindfulness são feitas sentadas, né? Tirando uma ou outra prática que a gente pode fazer de pé, essa prática a gente, de pé ou deitado, a gente faz essa sentada. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu estou sentada numa poltrona, tá? Com os pés apoiados no chão. Se vocês quiserem, podem também cruzar as pernas, se vocês quiserem. Sentar apenas normalmente, com os pés bem fixos no chão. E aí a gente vai encontrar uma postura que em Mindfulness a gente costuma chamar de postura digna, que é uma postura que ao mesmo tempo seja confortável para você, que também te permita estar atenta até o final da prática, mas que também não seja rígido, né? A gente não precisa ficar naquela postura imóvel, tudo bem? Vocês que são aí da área da saúde sabem melhor do que eu, que aqui no bumbum a gente tem os isquios, né? Então a gente nesse momento vai encontrando aí seus isquios, a gente faz sempre assim uma passadinha de lá para cá, para ir acertando, encontrando, como quem dirige, né? Sabe aí o ponto da marcha, é a mesma coisa no nosso corpo. A gente vai encontrando aqui um ponto ideal, onde nossa coluna fica ereta. Para quem for confortável, pode fechar os olhos. Quem não se sentir confortável com os olhos fechados, pode escolher um ponto mais ou menos 25 centímetros à frente, repousar o olhar aí, sem ser muito fixo, ok? E como eu já falei, a gente não precisa de uma postura estática. Você pode ir ajustando sua postura ao longo da prática, tudo bem? Se você conseguir, pode desencostar um pouquinho as costas do encosto da cadeira ou da parede.
né? Tentar manter essa postura, sustentar essa postura sem encosto, mas se você não é acostumado, tudo bem também ficar encostado, ok? E a prática que a gente vai fazer hoje é a prática da respiração, uma prática formal dentro dos protocolos de Mindfulness. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E neste momento, vá percebendo o toque dos pés no chão. Se estiver descalça, pode notar o contato da pele. Quem sabe você note até a temperatura do chão. Ou se estiver calçado, o contato com a meia, com o sapato, chinelo. E também percebendo o peso do corpo no assento, notando a ação da gravidade, notando como você chega para essa sessão, para essa conversa. Permitindo que as outras atividades do dia fiquem como pano de fundo, não é necessário a gente esquecer o que fez no dia, apenas deixar essas atividades em segundo plano. E quem sabe fazer a intenção mentalmente, cada um para si, de estar presente ao longo desta prática e ao longo desta 1 horinha de conversa que a gente vai ter hoje. E aos poucos, vá levando a atenção até a região da barriga, como um todo, pode ser o baixo ventre, a barriga em cima. Encontrando a respiração nesta região do seu corpo. Pode ser que note que ao inspirar a barriga expande e ao expirar ela retrai. Vá acompanhando este movimento, percebendo a respiração da forma que ela acontece agora, sem a necessidade de alterar a frequência, a qualidade, a forma como você respira. Como se levássemos a intenção de perceber o seu corpo respirando neste momento, a cada momento. E como recurso, se não for possível para você notar este movimento na barriga, pode apoiar as 2 mãos ou uma mão só, para perceber este movimento de inflar e desinflar do abdômen. Como é a característica da sua respiração agora? Talvez ela esteja mais profunda, mais superficial, ou uma frequência maior ou menor. Vá percebendo sem julgamentos, apenas estando aberta para tudo o que se apresenta momento a momento. E a seu tempo vá levando a atenção até a região do tórax, onde também a intenção é encontrar a respiração, talvez
no movimento das costelas, ou no subir e descer do ombro como um eco da respiração, sem forçar, apenas percebendo a respiração naturalmente. E se não for possível notar nesta região, tudo bem. Apenas leve a intenção de perceber. E subindo mais um pouquinho. Tá tomando consciência da respiração na região do nariz, das narinas. Notando como é o ar entrando e saindo do corpo neste momento. Quem sabe há uma diferença entre as narinas. Você consiga perceber que a passagem de ar em uma é diferente da outra. Ou notando também a diferença de temperatura na inspiração e a expiração. Fazendo a tentativa de acompanhar este ar desde o momento que toca a entrada das narinas, passando pelo fundo da garganta até chegar aos pulmões. E se for muito difícil notar o ar nesta região do corpo, uma sugestão é aproximar 2 dedos pertinho da entrada das narinas, para que você consiga perceber com mais facilidade o fluxo de ar entrando e saindo do corpo nesta região. E novamente, sem a intenção de alterar a frequência da respiração, mas com a intenção de notar as características momento a momento. Talvez ela já esteja diferente de como estava no começo da prática, ou não, ela se mantém na mesma frequência. Vá percebendo essas diferenças ou essa homogeneidade, sem julgamentos, apenas observando. E a respiração é o nosso grande elo, é o que nos lembra de estarmos atentos, atentas ao momento presente. A respiração nos acompanha a cada momento, nos lembrando, a cada momento, de trazermos a nossa atenção para o agora, nosso grande elo com o momento presente. E se até agora, para você, não foi possível notar a região, não em nenhuma região do corpo, nem na barriga, nem no tórax, nem na entrada das narinas, uma sugestão é marcar mentalmente a entrada e a saída de ar. Todas as vezes que você parar o ar no corpo, mentalmente pode dizer ins, e na expiração, ex. Lembrando que quem dita o ins e o ex é a sua respiração e não o contrário. Notando ins e ex.
Outra sugestão também é contar a respiração, a cada ciclo de ins e es, mentalmente contando 1, no próximo ciclo 2, até chegar o número 7 e voltar a contagem do número 1. Um ciclo completo 1. 2. Vá fazendo mentalmente essa e cada um a seu tempo vai expandindo a atenção para o corpo como um todo, o corpo respirando como um todo. Notando novamente o apoio dos pés no chão. Trazendo sua presença para o ambiente em que está. E a seu tempo abrindo os olhos. Levando esta prática até o final. Muito que bem. A gente realizou agora a prática da respiração. E como a gente faz nos protocolos de Mindfulness, a gente abre depois de cada prática para escutar como foi a experiência de vocês, se vocês perceberam, conseguiram notar a respiração, se foi difícil, se não foi, se a mente foi para muito longe, se você teve dificuldade de se concentrar. Queria ouvir vocês, como foi a experiência de vocês. Quem quiser pode abrir o chat e falar, ou quem quiser ver também. A gente vai construindo essa conversa juntos. Não precisam ter vergonha, tá? Mesmo se nunca praticou. Se não conseguiu, se foi muito difícil praticar, se distraiu demais, como foi para vocês? Bom, vou falar por mim. Eu tava um pouco tensa antes, mas agora eu tô me sentindo bastante leve. Eu consegui me concentrar na respiração, não tive dificuldade, achei muito legal. E agora eu estou mais leve. Tá se sentindo? Como é que é essa leveza? Me conta. Parece que acho que eu tô respirando mais calma, eu tô me proporcionando respirar da forma correta. Acho que eu estava muito agitada, final do dia, né? E agora eu tô mais tranquila. Então, conseguiu trazer a respiração, ela trouxe uma leveza, é isso? Uma tranquilidade, uma leveza. Isso. E você Foi o que eu conseguiu senti. notar, onde você conseguiu notar melhor a sua respiração? Eu acho que foi no nariz e na garganta. No estômago eu tive um pouco de dificuldade, mas acho que era porque era o começo e daí eu tava me concentrando ainda. Mas Então, deu certo. Na entrada foi mais fácil. Para mim foi. Ótimo. Obrigada por compartilhar.
No chat, deixa eu abrir aqui. Eu acho que foi a Sara, né, que falou. Você me ajuda? Porque aqui no celular tá. Quando passa a mensagem, eu não consigo ver. Ajuda. Achei. Show? Você continua me vendo. Normal, Pra mim né? tá aparecendo só a foto, mas não sei se é só pra mim. Eu acho que agora porque eu pus no chat. A Sara disse que não imaginou que poderia ser tão profundo assim. Sara, você quer me falar como foi? Esse profundo foi como? Assim, você sentiu alguma sensação? Você conseguiu notar ou não notar a respiração? Como foi esse profundo? Me conta, se você se sentir à vontade. Se quiser abrir o microfone também, tudo bem, tá? Ah, interessante. Ótimo, sentimento de consciência do corpo. Então, te trouxe essa sensação. Você já praticava, Sara? Foi a primeira vez que você praticou? Olha, consciência do ambiente também, interessante. Eu encerro com a Sara, daí eu vou passando, tá, gente? Mas vocês podem ir escrevendo, tá? Não precisa esperar, não. Ótimo, Sara, não foi a primeira vez, interessante. Obrigada por compartilhar. A Bruna falou assim: eu tive muita dificuldade de me concentrar, mas acredito que foi pelo ambiente que estou. Quero muito tentar novamente. Bruna, e esse ambiente é porque tá muito barulhento? Como foi? E aí, qual foi a sua dificuldade de concentração, né? O que você notou nessa dificuldade de concentração? Me conta. Depois eu vou contar para vocês por que a gente faz essas perguntas, tá? A gente vai construindo juntos. Isso faz parte de aprender mindfulness, por isso que é importante vocês trocarem, a gente conversar aqui. No caso, no meu caso, foram algumas pessoas, né? Algumas intercorrências, pessoas indo, chegando, e acredito que Aham. isso tenha atrapalhado. E aí você estava lá concentrada na respiração, e aí alguém passava, você perdia a sua concentração, é isso? Isso, e hoje também a casa está movimentada, que não foram trabalhar, acho que aí um gritinho aqui, outro ali, alguém Aham. passando, e aí foi desconcentrando. Ô, Bruna, e você sentiu alguma coisa quando você desconcentrava? Vinha algum sentimento, alguma emoção? Como é que era? Emoção, não que eu tenha notado no momento, assim, mesmo só de querer tentar novamente, né? Uhum, Eu conheço muito pouco, mas é algo que eu gostaria muito de sentir, né? uhum, Da forma que foi descrito, né? Que é algo profundo, eu queria muito sentir, aí mesmo só a vontade de tentar novamente. uhum. Ótimo. Mas não veio assim frustração, não ficou pensando alguma outra coisa, veio algum tipo de sensação assim? Frustração, sim, mas logo em seguida a vontade de tentar novamente. Tentar novamente, ótimo. Obrigada, Bruna. Por nada, obrigada a você. Alguém mais quer compartilhar a experiência de como foi, se foi parecida com o das meninas, se foi muito diferente? Alguém que não conseguiu, que se distraiu demais, não conseguiu prestar atenção no tá respiração, e gostaria de compartilhar. Vocês estão muito quietinho. Fim de tarde, né, gente? Eu sei, eu entendo, a aula online é puxado, né? Então, vamos passar para frente, então, e se vocês quiserem ir compartilhando, o chat está aberto, tá? Então, quando a gente fala, né, de mindfulness, a gente primeiro entende, né, que em 47% do tempo a gente está desatento. A gente não está prestando atenção no que realmente a gente está fazendo, né? A gente está aí ou muito no passado ou muito no presente.
né? Normalmente a gente está realizando alguma atividade e está ali no e se, né? Ah, e se eu fizer dessa forma? E se o professor não me der nota? E se a gente nunca mais voltar para a UEL com essa pandemia? E se eu pegar Covid no estágio? E se, né? A gente fica nesse e se, pensando muito nas coisas do futuro, né? Esse risco enorme de preocupação. Ou também, muitas vezes, a gente está lá ruminando. Quem sabe aí, quem é da veterinária, me ajude, que ruminação é o que as vacas e os bois fazem, né? Eles comem, eles ruminam, e o que que é? Aquele alimento vai e volta, da mesma forma que a gente faz com alguns pensamentos e emoções. Quem nunca se pegou, né? Nossa, eu podia ter falado de outra forma com o crush, ou nossa, o professor podia ter me dado aquela nota, ou podia ter feito, podia, né? Ruminando as coisas que estão no passado. E aí, né? Normalmente, a maioria dessas duas coisas, nós não estamos no momento presente, né? Que a gente vai falar um pouquinho do conceito de mindfulness. E aí o que acontece, é um fenômeno que a gente chama de deslocamento temporal, né? A gente não está no agora, a gente não está vivendo a nossa vida no momento presente. Nós estamos lá no passado, ruminando os acontecimentos, ou nós estamos no e se, né? Tentando prever, tentando controlar, tentando cercar alguma coisa no futuro, né? E aí, quando a gente fica muito no passado ou muito no futuro, me contem aí no chat quais sensações a gente sente, que vem com esse pensamento muito no futuro ou muito relembrando as coisas do passado. Ansiedade, angústia, isso, medo, nossa, gente, é isso, ó, insegurança, medo, ansiedade, ótimo. É isso, tá vendo? Como isso é natural do ser humano, né? Então, vocês já responderam aí de primeira todas as emoções, os sentimentos que nos trazem quando acontece esse deslocamento temporal, né? A ansiedade a gente percebe muito quando a gente fica nessa expectativa para o futuro, né? Nesse medo do desconhecido, nesse medo, né, do que a gente não sabe que vai acontecer, nessa insegurança, né? Vocês que estão aí na área da saúde, eu não sei se muitos de vocês fazem estágio, se vocês estão lá em contato, né, com tudo que a gente está passando. O ser humano tem muita dificuldade com o novo, né? Nós fomos feitos psicobiologicamente para estar no seguro, para a gente viver no seguro, né? Nosso corpo, a nossa composição, né? Tanto psicológica, física, né? O ser humano lá nas cavernas, ele estava se protegendo, ele saía só quando ele tinha certeza para caçar, né? Então a gente sempre procura o seguro. E aí, com toda essa situação, vou trazer para o nosso contexto, né? Do contexto mundial que a gente está passando agora, para a gente falar um pouquinho de mindfulness nisso, né? Acho que para vocês vai ser mais proveitoso, né? Então, quando a gente fala de Covid, quando a gente fala da pandemia, desde o ano passado, o que aconteceu? Ninguém, a não ser quem passou aí pela gripe espanhola, que também nem foi tão, né, mundialmente assim como está sendo o Covid, ninguém tinha a experiência, ninguém tinha vivência, ninguém tinha, né, a resposta de como era passar por uma pandemia, né? Então, a primeira coisa estamos diante de algo desconhecido, de algo que a gente não conhece. Então, vem a sensação de insegurança, vem a sensação de medo, vem esse deslocamento temporal do e se, né? Essas projeções do futuro, e se eu me contaminar, e se minha família se contaminar, e se a gente morrer, e se nossa vida não voltar nunca mais para como é. Todo o tanto de coisas que a gente precisou lidar e se adaptar num curto período de tempo, né? A gente teve que se adaptar na faculdade para passar todas as aulas pro online, coisa que a gente não estava acostumado, nem os professores, nem os alunos. Adaptar nosso dia a dia, adaptar nossa vida para algo que a gente não conhecia.
né? Trazendo todos esses sentimentos que vocês falaram, né? E aí, quando a gente fala de mindfulness, a gente fala que é a habilidade de estarmos intencionalmente atentos ao presente, ao que está acontecendo agora. E quando a gente fala de habilidade, é a mesma coisa que a gente fala de andar de bicicleta, dirigir, trocar de roupa, subir uma escada. Por ser uma habilidade, mindfulness é passível de aprendizado por todo mundo. Todo mundo pode praticar e todo mundo tem essa habilidade de estar atento ao momento presente desde quando a gente era criança, né? Quando a gente foca a nossa atenção. E também dentro do conceito de mindfulness, a gente fala, né, que a gente leva essa intenção de estar atento ao momento presente sem julgamentos. Né? E o que significa isso? E muitos de vocês podem estar se perguntando, nossa, mas difícil, hein? O sem julgamentos aí é um pouco complicado, porque eu imagino, né, que a gente vive aí com o nosso chicotinho se julgando, né? Colocando aí toda a carga que a gente costuma colocar nos nossos pensamentos, emoções e sensações. Então, vamos pensar aí nessa prática da respiração que a gente fez, né? Por que a gente conversa depois e por que eu faço essas perguntas para vocês? E aí vocês podem se fazer essas perguntas agora, neste momento, se examinando, né? Quando a gente notou a respiração, qual que foi a intenção? A intenção foi de levarmos a atenção para o agora, por meio da respiração. No protocolo, em Mindfulness, né, dentro dos cursos de Mindfulness, a gente chama isso de âncora atencional. O que significa? Né? A gente escolhe uma âncora, pode ser a respiração, pode ser as sensações do corpo, podem ser os sons ambientes, vai depender do tipo de prática que a gente está fazendo. Nessa prática específica, a gente usou a respiração como âncora atencional. E o que ela faz? Ela é o nosso elo no momento presente. Então, quando a gente presta atenção intencionalmente na respiração, nós estamos treinando a nossa mente a estarmos momento a momento no momento presente. A cada momento, notando como reagimos ao momento presente. Né? Então, por ser uma habilidade, ela é treinável. Né? Então, quanto mais você treina, quanto mais você pratica, quanto mais você medita, mais você consegue desenvolver essa habilidade de estar atento ao momento presente. Né? Então, difere, né, de algumas formas com outros tipos de meditação. Né? Mindfulness não é só meditação, é essa habilidade de estarmos atentos ao momento presente. E tem meditação. Não é só meditação, mas tem meditação. Né? E aí, da onde que veio, né? Da onde que surgiu Mindfulness? Né? Tem um pesquisador chamado Jon Kabat-Zinn, ele é um biomédico inglês, e lá na década de 70, ele estava fazendo uma pesquisa, né, com pacientes reincidentes de depressão e ansiedade, né? Pessoas que já estavam tratando com psiquiatra, psicólogos, e ele criou um protocolo para evitar a reincidência de pacientes com depressão e ansiedade. Né? Ele criou um protocolo MBSR, né, MBSR, que foi o primeiro protocolo de mindfulness. E da onde que ele tirou, né, toda essa ideia? O Jon Kabat-Zinn, além dele ser um biomédico, né, estudar isso, ele também era um yogi, né, fazia yoga, era aluno de yoga e também tinha raízes, né, no budismo, né? Ele trouxe algumas práticas de raiz budista para a mindfulness, né? E a gente fala que essa condição de estarmos, né, atentos ao momento presente é inerente ao ser humano, né? Todos nós temos. Por isso que quem fala que não consegue meditar é uma mentira, porque todo mundo consegue meditar. Né? E em Mindfulness, a gente leva em consideração esses desvios de pensamento, né? A gente não conseguir focar ou prestar atenção em algumas outras coisas, né? E aí, é importante também que a gente lembre que Mindfulness, por mais que ele tenha, né, inspirações em práticas budistas, Mindfulness é uma prática, uma abordagem laica.
né? Ela não, o que isso significa? Ela não está vinculada a nenhuma religião em específico, né? Ela é laica e científica, né? Ele tem essas raízes cientificamente, né? Então ela une, né? As técnicas de mindfulness unem técnicas meditativas e também o processo pedagógico de ensino dessas habilidades, né? E isso é feito por meio de programas estruturados entre 6 e 8 semanas, né? Que é baseado nesse que o John Kabat-Zinn criou, MBSR. E existem inúmeros protocolos, Mindful Eating, o meu é qualidade de vida, da Breathworks é para pacientes que têm dor crônica, então existem vários tipos de protocolo para você aprender mindfulness. E aí, antes da gente passar para a próxima parte da nossa conversa, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até agora do que eu falei, ou se vocês lembraram alguma coisa aí da prática de vocês e que juntou com essa informação e vocês querem fazer algum comentário. Enquanto eu bebo uma aguinha aí, vocês podem escrever no chat. Eu vou pegar ali, só em cima da minha escrivaninha, uma caneta para a gente fazer uma dinâmica. Só um minutinho. Tem uma dúvida? Podemos passar para frente? Bom, então, como eu falei para vocês, né, quando a gente fala que eu não consigo meditar porque a minha atenção vai para outro lugar, ou eu não consigo mandar embora os meus pensamentos, ou eu não consigo focar a atenção na respiração ou na sensação do corpo, né? E a gente fala que mindfulness leva tudo isso em consideração. A gente vai vamos mostrar para vocês um pouquinho como que funciona o processo meditativo em mindfulness, ok? Todo mundo consegue ver a caneta? Tá fácil de ver ela toda? Ótimo. Então, a gente vai imaginar que essa caneta somos nós meditando, né? A gente colocou ali a intenção de estarmos meditando, né? Da âncora atencional, vamos dar o exemplo, por exemplo, da âncora da respiração. Então, estamos lá no processo meditativo, com a intenção da gente sentar para praticar, né? E imaginamos que essa tampinha sejam os nossos pensamentos. Então, a gente está lá por alguns momentinhos noção, estando na âncora meditativa. De repente, a gente começa a perceber que o nosso pensamento começou a ir longe, né? Longe. A gente nota que ele saiu daqui, saiu da âncora atencional, saiu da prestando atenção na respiração, né? E a gente, de repente, nota que esse pensamento está aqui, longe, né? A gente olha para esse pensamento e a gente, às vezes, tem a reação de falar: nossa, vou falar um palavrão, tá, gente? Puta que pariu. Nem para isso eu sirvo, nem para prestar atenção na minha respiração. Olha onde o meu pensamento veio, tá longe da minha mente, né? Eu me peguei aqui, ó, prestando atenção na prova, prestando atenção no Covid, com medo, com insegurança, com medo de nota, com medo de reprovar, com medo de tudo, né? Pensando aqui, notando isso aqui. Quando a gente tem, né, essa percepção de que nosso pensamento não está mais na âncora, mas está longe, né? A gente chama isso de neurocognição. Né? A gente notar que o pensamento não está mais aqui, né? Isso chama neurocognição. Então, a gente olha e o que a gente pode fazer? A gente pode escolher continuar aqui viajando, né? É uma escolha sua continuar aqui. Ou você pode escolher intencionalmente trazer a atenção novamente para a âncora meditativa. Ok?
Então, a gente se pega, vamos lá, sentados para meditar. Nosso pensamento vai longe, o que a gente vai jantar? Será que a Mariana vai falar muito? O que será que esse mindfulness serve? Nossa, amanhã tem aula cedo, eu quero dormir cedo. Hoje tem eliminação do Big Brother. Não? Então, a gente se pega o pensamento longe. Novamente, notamos que nosso pensamento saiu. Podemos ficar aqui viajando ou intencionalmente trazer a atenção novamente para a âncora. Isso é o processo meditativo. Esse é o modelo neurocognitivo que a gente chama. Desculpa, gente, eu falei metacognição, tá? Quando a gente presta atenção aqui, quando a gente nota que nós não estamos mais na âncora, isso se chama metacognição, ok? E aí, vocês vão me perguntar, é uma vez que acontece isso? O que vocês acham? Que essa escapadinha aqui, quando a gente senta para meditar, é uma vez só? Ah, a Thaís já veio com kkk. É isso mesmo, gente. É o tempo, exatamente, Diego. É o tempo todo. É como se a gente, vamos imaginar aí pessoal de medicina, enfermagem, aí me corrijam. O eletro, né? Como o eletrocardiograma. Quando a gente está lá marcando, né? De repente lá o batimento vai para cima, volta, vai para baixo, volta, né? Então é a mesma coisa. A gente vai estar aqui meditando, de repente nós vamos pensar na janta. Não, volta para atenção na respiração. Ai, meu Deus do céu, quem será que vai ser eliminado do BBB? Não, volta para a respiração, né? E aí, o que acontece? Não acontece só uma vez. O processo meditativo em mindfulness é esse. Então, como a gente fala que mindfulness é trazer a atenção intencionalmente ao momento presente, é isso que nós fazemos infinitas vezes, repetidas vezes ao longo da meditação. Trazer e treinar a nossa mente para estarmos no momento presente. Né? Então, quando a gente fala não consigo meditar, meditação não é para mim, não sei meditar, eu não consigo apagar meus pensamentos, não consigo mandar os pensamentos embora. Então, a gente, a partir de agora, quem ainda tem esse pensamento, a gente desmistifica isso. Meditar em mindfulness não é mandar os pensamentos embora. Meditar em mindfulness não é se livrar do que estamos sentindo, é ignorar emoções, não é ignorar pensamentos, não é ignorar sensações corporais. É, apesar de, né, incluir tudo isso na nossa experiência, né? Não é esvaziar a mente, mas sim encher todo... Opa, peraí, deixa eu voltar lá para eu ler essa mensagem. Não é esvaziar a mente, mas sim encher totalmente no agora. Ótimo, Rúbia. O que mais que vocês falaram aqui? No começo é mais difícil mesmo. Por isso que a gente... É um treino, né? Por isso que a gente fala que é uma habilidade que a gente treina. Vou falar para vocês. Quem nunca viu uma foto, pode ser na internet, pode ser na televisão, dos monges budistas dormindo? Né, gente? Se até os monges dormem no meio da meditação, né? Então... Acontece da gente sentir sono, acontece da gente pensar em outras coisas a não ser na respiração, nas sensações do corpo, né? Então, tudo bem acontecer isso. Tudo bem a gente se perceber longe da âncora, tudo bem. Então, a gente tem, né, a escolha de trazer a atenção novamente. Olha como isso é libertador, né? A gente escolher sair ali da ruminação, sair do futuro, sair do presente e trazer a nossa atenção conscientemente para o agora. E aí, né, você vai falar assim para mim, tá, e Kiko, né? Que adianta, né? Que adianta trazer? Para que a gente quer que a nossa atenção fique no momento presente? Primeiro, a gente vai evitar todas aquelas coisas que vocês contaram para mim no começo da aula. Né? A gente vai diminuir a ansiedade, porque nós não vamos ficar mais lá no deslocamento temporal do e se acontecer, e se, né? A gente vai evitar ficar ruminando sensações ou situações, ações que aconteceram no passado. O que acontece?
probabilidade da depressão, né, da gente ficar ali tentando fazer a situação ser de uma outra forma, coisas que já passaram. A gente larga um pouco o controle, a gente solta o controle das coisas, a gente começa a entender como as coisas realmente são. Né? Então pensa comigo, a partir do momento que você treina a sua atenção no momento presente, você vai começar a ter aí uma enciclopédia de você mesmo. Em algumas práticas de mindfulness, a gente consegue notar nossos pensamentos, a gente nota nossas sensações corporais, as nossas. E você vai se percebendo. Porque a gente senta para meditar não só quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está sentindo animação, né? A gente senta para praticar de todas as formas. Né? Então a gente vai começar a se perceber triste, se perceber como é você ansioso, como é você triste, como é você com medo, como é você preocupada, né? E aí você vai criando todo esse repertório de você mesmo, esse autoconhecimento de como é o seu funcionamento perante todas essas emoções, sensações, né? E pensamentos, né? Então isso diminui os níveis de ansiedade, aumenta a qualidade de vida, né? Diminui sintomas dolorosos, às vezes, né? De dor mesmo. Alguém que tenha dor crônica, a gente consegue diminuir essa dor. Então, por isso que ela é usada também em pacientes com dor crônica. A gente aumenta a autocompaixão, porque a gente começa a perceber realmente quem somos, né? Como a gente lida com as coisas, como a gente lida com as diferentes sensações, emoções e pensamentos, né? Além disso, a gente melhora a memória, aumenta a criatividade, melhora a concentração, a atenção. A gente entende, né, das nossas emoções, muda nossa perspectiva sobre nós mesmos, ajuda a gente a tomar decisões mais conscientes, porque a gente sabe o que está acontecendo realmente, né? A gente não fica aí na suposição do e se, e também pode ser tão eficaz como o uso de medicamentos, né? Usar mindfulness, né? A gente pode usar mindfulness na saúde, né? Como mais uma alternativa, né? A gente fala que mindfulness não substitui, isso é muito importante. Mindfulness não substitui tratamento psicológico, não substitui medicamento, não substitui tratamento psiquiátrico, né? Não substitui os tratamentos tradicionais de depressão, ansiedade ou qualquer outro distúrbio, né? Mas sim é uma ferramenta a mais, né? A gente trabalha, né, com pacientes também, mas não substitui, né? Pode ser usada no esporte, né? Muitos times utilizam mindfulness como recurso para alta performance de atletas. Mindfulness é bem utilizado também nas organizações, dentro de empresas e também na educação. A gente pode colocar mindfulness aí desde pequenininho, desde criança já pode começar a praticar, né? E aí, para a gente também terminar de desmistificar, né, o que não é mindfulness, a gente, como a gente já falou, não é a mente em branco, né? Não é a gente não lidar com as coisas que a gente precisa lidar momento a momento, não é esquiva, se esquivar, não é apego à experiência, né? Por exemplo, às vezes a gente está praticando e ai, que gostosinho, né? Isso é o que a gente chama de apego, né? É uma das coisas que a gente começa a experimentar em mindfulness, é o gostosinho da prática, né? A gente experimenta isso, mas não é a intenção final, né? Também a gente não tem intenção de reprimir as emoções, de buscar uma iluminação, né? Igual outras práticas, né? Buscam. E também mindfulness não é para relaxamento. Por mais que em algumas práticas a gente experimente relaxamento, não é a intenção principal das práticas de mindfulness. Deixa eu ver o que vocês me falaram aqui. Em períodos
pré-competições é comum esse exercício de respiração. Perfeito, Luiz, é isso mesmo. Aumenta bastante o foco, né? Quando a gente traz nossa atenção para o momento presente, a gente aumenta bastante o foco. E aí a gente também desmistifica o mito de multitask, né? Não existe multitarefas, né? Não existe conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. É fisicamente impossível. O que acontece é que a gente rápido. Tem gente que tem essa habilidade de trocar entre as tarefas rápido, questão de milésimos de segundo. Mas a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quem fala aí, faço duas coisas ao mesmo tempo, você não está fazendo, né? Você está aí trocando muito rápido de atividades, mas você não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar antes de eu abrir para as perguntas. Eu queria deixar uma sugestão. Como o Jon Kabat-Zinn, que foi, né, o pioneiro de Mindfulness, foi ele que formatou, né, os protocolos, existe um livro chamado Viver Catástrofe Total, que quem se interessar por Mindfulness é um livro grandinho. Normalmente ele está em inglês, mas às vezes acha ele em português, em PDF, tem bastante, dá para procurar, dá para baixar. E é um livro bem interessante para quem quer entender um pouquinho mais como funciona. E um outro lado é o cérebro e a meditação. Também é bem interessante, principalmente para vocês aí da área da saúde, né? E principalmente aí da Liga, né, de Saúde Mental. É uma conversa entre um monge budista que se ofereceu para ser estudo, né, para um neurologista que estuda meditação. Então, o livro todo são os dois conversando, né? Então, um fala do ponto de vista da neurociência e o outro fala do ponto de vista da meditação por parte das práticas budistas. Cérebro e a meditação. É bem legal mesmo o Headspace e aquela... Depois eu vou passar para vocês algumas outras sugestões. Eu posso te passar, Manu, e aí você passa para eles? Pode ser? E aí a gente eu vou passando para vocês também. E aí uma outra coisa, eu vou passar um áudio também para vocês com uma prática mais curtinha, uma prática que a gente chama de 3 passos para vocês colocarem aí no dia a dia de vocês. E aí quem tiver interesse também eu também posso dispor meu número, tá? Então eu posso vamos abrir para perguntas. Elisa, ótimo, perfeito. O Viver a Catástrofe Total, eu sei que tem. Oi? Fala também do seu canal, Mari. O canal dela é ótimo. Tem meu canal do YouTube, Mari Matias, se vocês quiserem seguir lá. E o Instagram é Prof. Mariana Matias. Ele tá meio paradinho porque eu tô mudando um pouco o foco, mas essa semana que vem aí já vai ter bastante coisa. Mas lá já tem prática também, se vocês quiserem seguir. A gente pode conversar por lá também, por DM, tá? Então, vamos abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou perguntar alguma coisa a ver com o que eu já falei, alguma dúvida que tá aí no coração de vocês. Eu vou ler aqui no chat. A Lilian, ela falou agora mais cedo, ela falou assim: acho que essa prática pode nos ajudar a desacelerar, principalmente quem sofre de síndrome do pensamento acelerado, da técnica da respiração e tal. Aí o Luiz falou assim: em períodos pré-competições é comum esse exercício de respiração. Uhum. Só antes de abrir para as perguntas, eu vou passar a palavra-chave para vocês, pode ser?
Então, a palavra-chave para vocês colocarem no formulário, que daqui a pouco a gente vai disponibilizar, é atenção plena, ok? Ótimo. Então, vou responder primeiro esse comentário. É assim, a gente tem essa síndrome mesmo do pensamento acelerado, né? Que a gente fica aí nessa deslocamento temporal que a gente fala, ou no passado, ou no presente, fica, né? É a máquina de lavar lavando, igual eu falo, né? A gente fica lá naquela coisa doida, né? Então, quando a gente traz a nossa atenção para o momento presente, é possível sim a gente diminuir essa síndrome, né? Aí alguém perguntou aqui, deixa eu ver. É possível, através do mindfulness, conseguir melhorar a atenção no dia a dia, mesmo em ambientes que não contribuem para isso? Pois sabemos que nem sempre podemos controlar o ambiente em que frequentamos, principalmente no momento de EAD, a Mariana. Mari, é sim. Exemplo da nossa colega que estava lá praticando com o pessoal em casa, né, com barulho. Então, da mesma forma que a gente leva em consideração tudo da nossa experiência, sendo pensamentos, emoções, sensações corporais, que pode ser desde uma cócega até uma dor, né? Desde uma ansiedade até uma tristeza, uma alegria, um prazer, ou pensamentos, janta, nota, Covid, né? A gente leva tudo isso em consideração e também o ambiente. Então, a gente não precisa estar em um ambiente completamente silencioso para praticar mindfulness, né? A gente pode sim estar em um ambiente, tudo bem que a gente não precisa estar no meio de um show, né? Mas também o mínimo de silêncio que você conseguir, mas também movimento da casa, ou durante a aula, se você tiver um tempinho, antes da prova, né, para se preparar. Esse áudio que eu vou mandar para vocês é bem interessante para se preparar para entrar na aula, ou para entrar num plantão, ou para entrar no estágio, né, que ajuda bastante a gente se conhecer. Então, é possível. Tem uma frase, se até alguém quiser aí deixar no chat, para vocês terem guardadinho aí, que para mim, quando eu fui aluna de um programa de 8 semanas, antes de eu escolher fazer a formação, quando o meu professor falou isso, para mim, assim, eu entendi tudo, né? E essa frase fala assim: estar, conquistar, do jeito que está, enquanto estiver. Estar, conquistar, do jeito que está, enquanto estiver. E aí, o que significa isso, né? Então, estar, conquistar. A gente pode estar triste, pode estar com dor, pode estar preocupado, pode estar com medo, pode estar feliz, pode estar sentindo sucesso, né? Então, estar, conquistar. É isso, né? Do jeito que está. Está doendo, se não está, se a gente está respirando forte, se está coçando, se está pensamento acelerado, se está calmo, né? Do jeito que está. Esse é o sem julgamentos que a gente fala, né? Dentro do conceito de mindfulness. Enquanto estiver, né? Então, se isso durar uma semana, tudo bem. Se isso durar alguns segundos, tudo bem. Então, mindfulness ajuda a gente também a entender, né, que a vida sempre está em constante mudança, né? A gente nunca fica na mesma, né? Hoje a gente está assim nessa situação de pandemia, daqui a pouco não vai estar mais, né? Em um ano, o tanto de coisa que já mudou, né? Então, é a transitoriedade da vida, né? Como a gente consegue perceber isso quando a gente pratica também. Estar, conquistar do jeito que está enquanto estiver. Te respondi, Mari, dá um ok aí. E aí, uma outra coisa, tem um tempo mínimo por dia para a prática ser efetiva? Thaisa, no começo é o tempo que você tiver. Se você tiver 5 minutos e praticar todo dia, vai ser efetivo. Se você tiver meia hora, mais ainda. Se tiver 1 hora, mais ainda. Então, o interessante é que tenha todo dia. Se no começo forem 3 minutos, 5 minutos, perfeito, né? A gente não precisa dessa super cobrança desde o começo. Se você conseguir 5 minutinhos, já vai ser efetivo. Ótimo. Rúbia.
como seria a incorporação da prática no tratamento de transtornos de ansiedade, por exemplo? Rúbia, primeiro, paciente precisa... Normalmente, quando a gente entra, né, os alunos que entram num protocolo de 8 semanas, que é um curso formal de Mindfulness, a gente manda um questionário, né? Então, primeiro, a pessoa não pode estar na crise, né, no topo da crise, né? Se a pessoa não está sendo acompanhada por ninguém, se ela não está tendo acompanhamento psicológico ou médico, né? A gente não aceita o aluno. Ou, dependendo da medicação também que esteja sendo utilizada, a gente precisa saber para acompanhar esse aluno, né? Então, tem duas formas de lidar com o paciente de transtorno de ansiedade. Ou é um protocolo específico para redução de ansiedade, o MBSR, esse do Jon Kabat-Zinn, é um protocolo específico. Ele só pode ser dado por pessoas que passaram pela formação. Então, eu não sou facilitadora do MBSR, então eu não poderia ter esse protocolo clínico, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem dois tipos de protocolo. A gente tem protocolo terapêutico, que só profissionais da saúde podem realizar, né? Psicólogos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras, né? Ou protocolos mais amplos, que no caso meu, de qualidade de vida, que outros profissionais também podem fazer. Ou também, normalmente, psicólogos que normalmente trabalham com terapia de terceira onda, TCC, né, terapia de... Me fugiu o nome. Eu sei a sigla, mas eu não lembro como que é. Terapia cognitivo-comportamental? Comportamental, exatamente. Né, todas essas terapias de terceira onda, normalmente, existem psicólogos que passam pela formação e aplicam as práticas em consultório, né? Então, tem esses dois tipos de possibilidade. Ou o psicólogo passou pela formação e faz a prática na sessão, ou é uma pessoa um profissional que passou pela formação e o paciente realiza o protocolo de 8 semanas. Tá respondido? Ficou muito confuso? A resposta, me fala aí. Posso responder pelo microfone? Claro, melhor. Eu achei mais rapidinho. Não respondeu sim. Principalmente esse segundo protocolo foi o que eu tinha pensado, né? Talvez inserir mesmo a prática na TCC, né? Na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, principalmente como um método já meio que profilático, né? Que nem você falou, não vai tirar nem a terapia e nem tirar o medicamento, mas ajuda a pessoa a ter um pouco mais de controle, por exemplo, principalmente transtornos que têm muitas crises. Mas era isso mesmo que era a minha dúvida. Muito obrigada. Perfeito. Imagina, Rúbia, é isso mesmo. Você tá com o pensamento bem certinho. Só eu só ia aproveitar para fazer mais um comentário que, Sim. principalmente na questão do tempo que a gente está agora, né? Que você falou bastante, deu para perceber que ajuda um pouco mais nesse ajuste de adaptabilidade mesmo, que a gente foi meio que forçado a ter, né? E a questão da insegurança, você nunca sabe como que vai estar, mas você sabe que você vai conseguir segurar ali. É isso mesmo, Rúbia. Quando a gente fala, né, de algumas habilidades que a gente desenvolve com Mindfulness, a gente desenvolve essa habilidade de estarmos abertos ao novo, né? E que a maioria das pessoas a gente sente mesmo dificuldade, né? Quando vem alguma novidade, a não ser uma novidade que a gente esteja esperando, né? Que a gente queira, uma novidade que pegue a gente de surpresa, é muito exceção quem tira de letra, né? Normalmente a gente toma um baque, né? Então, foi o que aconteceu com o Covid, né? E é realmente isso que você falou. Quando a gente se permite estar no momento presente, quando a gente se permite identificar quais são, né, nossos pensamentos, emoções e sensações no agora, a gente cria essa ferramenta para lidar com tudo isso, né? Ótima observação. Tem mais uma pergunta ali, deixa eu ver. Ai, obrigada, Luiz, de ter colocado a frase. Wesley, durante a formação eu tive algumas aulas que tocaram nesse assunto. Wesley, você faz o quê?
Qual é a graduação? O Vitor perguntou se existe a psicólogo. Ótimo. Tem mesmo, Wesley. Tem muito. Só voltando na sua pergunta, no seu comentário para passar pro do Vitor. Deixa eu voltar a câmera aqui antes disso. É isso mesmo, principalmente nessa abordagem aí, terapias de terceira onda, pega bastante, às vezes tem até. Ah lá, é isso mesmo, tem bastante a ver mesmo, conversa bastante mindfulness com a TCC ou com outras terapias de terceira onda. Tem até autores em comum. Depois eu posso passar também algumas referências. Eu fui, né, formada no CPM, que é o Centro de Promoção de Mindfulness. Meus professores são psicólogos, né, formados, doutores em psicologia. Os dois fizeram doutorado em Mindfulness lá pela Unifesp. Depois, quem se interessar, que tiver interesse, me manda uma mensagem, eu mando para vocês o nome deles, estudos, tudo. E a gente, né, quem tem interesse bastante aí acadêmico nessa área, eu posso passar referências para vocês também. Ok? Nossa, tô ficando rouca, porque eu acho que eu tô falando muito, hein? Deixa eu ver. O Vitor Hugo, existe o melhor período do dia para prática, como depois de acordar, durante o dia, no final do dia, quando estamos mais cansados? Vitor, é o horário que você achar melhor. Não existe um horário ideal. Tem gente que se adapta melhor quando acorda, e já realiza a prática. Tem gente que realiza antes de dormir ou ao longo do dia. Essa prática que eu vou mandar o áudio para vocês, que é a prática dos 3 passos, como ela é bem rapidinha, a gente chama como se fosse um check-in. Um check-in de como a gente tá, né? Aí ela pode ser feita em qualquer horário. Ah, como que eu acordei hoje? Ah, acordei meio esquisito, com uma dorzinha aqui, um pouco de ansiedade, nananã. Ah, eu vou entrar no plantão. Então, você pode fazer a prática e você se perceber como é você entrando pro plantão. Ah, eu vou sair. Tô saindo de um plantão. Ah, então agora eu tô me sentindo assim, assim, assim. Então, você vai adaptando no seu dia a dia, né? Você vai percebendo aí como é para você o melhor horário. Eu, por exemplo, se eu faço à noite, eu durmo. Se eu faço ele deitada, eu vou dormir. Principalmente algumas práticas de escaneamento corporal, né? Se eu for fazer a prática sentada, eu durmo. Então, para mim, funciona melhor eu fazer de manhã ou na hora do almoço, né? Então, tá vendo, gente? Eu sou professora e durmo, então é normal, né? Desafios da prática, dormir ou ficar concentrado em outra coisa, né? Então, tudo bem. Então, vai treinando, Vitor, vai adaptando aí para quando faz um dia de manhã, um dia à noite, aí você vai vendo que horário é melhor para você. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu perdi aqui. Não. Alguém quer fazer mais algum comentário? Satisfeitos? Quiser saber mais alguma coisa, daí todas essas referências, essas coisas que a gente está falando aqui ao longo da aula, eu passo para as meninas. E aí elas passam para vocês, tá? Ah, obrigada, Sara. Ótimo. Obrigada, Thaisa. Eu fico à disposição. Bom, acho que é isso, então. Pode falar. Eu vou me colocar à disposição, principalmente vocês aí, estudantes. Se vocês quiserem, ao longo desse mês aí de março, a gente combinar um dia de prática, a gente faz uma prática juntos. Sem ser uma palestra, só a gente faz uma prática, tá? Se vocês quiserem, a gente marca aí para fazermos juntos. Seria muito legal. Muito obrigada, Mariana. Acho que foi muito bom para todo mundo. Foi de bastante aproveitamento. A Las me agradece você, tá? E, gente, o link do formulário para a lista de presença está no chat. Não esqueçam de colocar a palavra-chave.
Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, pode falar, fica à vontade. E acho que é isso, se não. Gente, Obrigada. vamos. Não sai ainda da reunião, não. Vamos abrir a câmera rapidamente, só para a gente tirar uma foto para guardar, por favor, quem puder. Ah, verdade. Câmeras. Obrigada, gente. Muito pela obrigada, Mariana. oportunidade. Obrigada. Foi? Foi? Para mim, tá dando instabilidade, não tá aparecendo todo mundo ao mesmo tempo. Para alguém tá aparecendo tudo ao mesmo tempo? Aqui também não tá, não. Eita. Vamos ver. Ah, não vai aparecer, gente. Tentamos. Só aparecem alguns rostinhos. Ah, Rayane, acho que conseguiu. Gente, obrigada, viu? Aí Ai, eu que mando bom. para as meninas, tá bom? Manda as referências para as meninas e a gente, quem quiser conversar comigo lá pela DM, pode mandar, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, Muito tchau. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.